Olá, estamos começando mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel. Hoje nós vamos continuar o nosso tema, que é examinando o livro do Gênesis. Estamos na parte 19, no capítulo 17. E sem perca de tempo, hoje o texto vai ser um pouco grande, um pouco extenso. Já vou dar a paz ao irmão Alexandre e já passa a palavra para ele. A paz, irmão Alexandre. Paz, irmão Valmirã, paz a todos. Motivo de alegria, sempre a gente diz isso, pelo fato de que nós temos o privilégio de ter as escrituras nas nossas mãos hoje. Esse material aqui, muito bem acabado, com capítulos, versículos, e que no começo, os primeiros leitores da Torá, os primeiros leitores da Brit Hadashah, do Novo Testamento, não tinham esse material em códice, bonitinho aqui. Separadinho. Os primeiros códices vieram muito tempo depois, eu acho que datam do 4º século, Então, hoje só não tem conhecimento das escrituras quem não quer, Então vamos lá, sem mais demora, vamos entrar direto no texto. Como eu sempre digo, dá uma paradinha, lê o capítulo 17 todo, e depois você acompanha o raciocínio juntamente conosco. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, ou o Eterno, o Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em que sentido que o Senhor está dizendo aqui para que ele andasse na presença do Eterno e fosse perfeito? É possível alguém ser perfeito? Não. Em que aspecto que o copista está dizendo para Abraão, o Eterno está dizendo para Abraão ser perfeito? É andar dentro das diretrizes do Eterno. O chamado, é andar dentro, ou seja, anda na minha presença, quer dizer, anda segundo aquilo que eu estou te determinando para que você faça, anda na minha presença e ser perfeito. Porque ainda a legislação judaica ainda não estava em vigor ainda. Isso aí vai acontecer muito tempo depois, no período de Moisés, quando Moisés vai ser utilizado pelo Eterno para construir, fazer a construção da Torá. Mas aqui, quando o autor está, a narrativa está dizendo aqui, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então é nesse aspecto, viu, irmão? Tem jeito de ninguém ser perfeito, não. É andar no que o Eterno está dizendo para ele fazer. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Você pode observar que esse tipo de fala o Eterno já tinha falado com Abraão antes. Bem antes. Então sempre Deus ali, o copista escrevendo e sendo claro, o copista sendo usado pelo Eterno para sempre estar reiterando essa promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, no caso. Prostou-se Abraão com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Então, segundo a narrativa, Deus está novamente dizendo que Abraão seria pai de uma posteridade, uma prole grande de pessoas viriam dos lombos de Abraão. Então Deus novamente ratificando aqui. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Questão do nome. Hoje a pessoa recebe o nome Eduardo, Maristela, Alexandre, Valmirã. A pessoa recebe o nome, ele fica com o nome o resto da vida dele. Sim. Agora, na cultura semita, em várias outras culturas, não só semita, mas até indígenas de povos tribais, por exemplo, pessoas mudam o nome de acordo com o que aconteceu com ele. De acordo com algum fato que aconteceu com ele que mudou a história dele. Então era muito comum se mudar o nome das pessoas,
Então, a partir de um momento, a partir de uma nova época que acontecia com a vida da pessoa, era comum. sim. E Abrão, a palavra Abrão, né, segundo os rodapés de muitas bíblias, é pai exaltado, ou pai das alturas, né? E Abraão é pai de nações, ou pai de multidão, né? Isso aí é de acordo com a interpretação. Será pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, novamente. Né? De ti farei nações, e reis procederão de ti. Então, é fato, quem estuda as escrituras sabe que dos lombos de Abraão saiu uma posteridade imensa de reis. Não só da tribo israelita, não só dos israelitas, mas de outras nações. Os edomeus, né? Os edonitas e vários outros que vieram. O próprio Ismael, né? Gerou 12 príncipes. Nós vamos ler isso mais na frente. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. E que aliança é essa? Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Nem preciso explicar isso, né? Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança. Agora Deus vai explicar o que é a aliança. Que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. A palavra circuncidado, quem estuda as escrituras sabe que a circuncisão, né, é a operação feita no órgão genital masculino, né, para tirar a pele do prepúcio, né, o prepúcio, para que o pênis, né, fique, como é que eu vou dizer? Segundo até a medicina, é até bom que a pessoa que tem um excesso fique exposto, um excesso de pele se retire. Segundo alguns, previne até de muitas doenças. Então, essa era a aliança que Deus requeriu de Abraão, a circuncisão. Então essa aliança aí Deus não revelou, não foi no período de Moisés, já foi no antepassado. Agora tem uma questão. Ou é Moisés que está aplicando a circuncisão no período... Sei que tem gente que vai me matar eu falando isso. Ou é Moisés aplicando, dizendo que já Abraão, já desde o começo, já aplicava a circuncisão prescrita pela Torá. Sim. Ou então elementos da cultura semita abarcaram na composição da legislação judaica, que eu prefiro essa segunda. Eu também. Tá? Então aí é você que decide o que você vai acreditar. Que aqui ninguém é pastor de ninguém, aqui ninguém é padre de ninguém, e eu fico dizendo que você tem que pensar o que você deixa de pensar, não. Né? A pessoa ela tem que ter liberdade de pensar, né, Valmir? Sim, você tem que ter liberdade. Então, se você quer saber mais sobre a circuncisão, tem vídeos no YouTube falando sobre circuncisão, tem vários materiais, livros falando sobre circuncisão. Dizem alguns que a circuncisão nem nasceu, né, aqui, ela nasce muito anterior a isso aí. Já povos antigos já praticavam a circuncisão anteriores a Abraão. Então, aí é você que tem que examinar e decidir. Tá. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, né? Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Então, segundo a narrativa, quando o israelita se circuncida, ele está dizendo na sua carne
que ele tem uma aliança com o Eterno, né? Então, esse aspecto aí. O que tem 8 dias será circuncidado. Entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe ou da sua nacionalidade, vamos dizer assim. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Quer dizer, até o escravo que ele adquiria tinha que ser circuncidado. A minha aliança estará em vossa carne e será aliança perpétua. Então, aqui Deus estabelece, né? Aí não vou nem voltar de novo aquela questão se foi Moisés que aplica isso no Gênesis, mas tá, tudo bem, você pesquisa isso aí, porque senão nós vamos tomar muito tempo com isso aí. Mas o fato é que essa aliança era uma aliança visível, física, né? Estava na pessoa, né? Então é isso aí. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Aí alguns vão falar assim, poxa, mas esse Deus é muito ruim, hein? Camarada, se ele não se circuncidasse, ele era passivo até de morte. Mas nós temos que entender o contexto daquela época. Havia necessidade de uma... antigamente, no passado, e até hoje, existem marcas tribais. Existem marcas tribais, ou que é feito no braço, ou que é feito em outra parte do corpo, né? Que era símbolo que aquele indivíduo era consagrado àquele determinado Deus. Então, Deus precisava estabelecer a circuncisão como marca para os israelitas, né? Já começando por Abraão ali, para que o povo tivesse uma identidade nacional. Isso é muito importante a gente compreender isso. Vou tentar contemporaneizar. É como ter uma identidade. Isso mesmo. Então você tem uma identidade, você pertence a um povo, você pertence a uma tribo. E esse conceito de marcar o indivíduo da sua tribo era costume antigo e comum fazer isso. Mas a questão que você falou é do Deus que, se não circuncidasse, que mandava matar. Tem pessoas que confundem. O Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Não, isso aí... É porque não entende o que a gente está falando desde o início. Não entende o contexto cultural. Como que funcionava, como que eram as diretrizes naquela época. Então é muito importante, é até perigoso a gente entrar no livro de Gênesis sem respeitar o contexto cultural. Sim. Já que você falou sobre isso, toma até uma licença para falar sobre uma outra questão. Tem gente, por exemplo, que a gente cansa de ver no Facebook, na internet, falando Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele não habita mesmo, não. Mas no Velho Testamento, na Torá, Deus desenvolveu a sua legislação, a legislação da lei, e todo o sistema jurídico, sacrificial e moral girava de forma central em torno do tabernáculo. Sim. Após o povo ser estabelecido na terra de Canaã, onde as tribos receberam as suas respectivas herdades, quando Salomão nasce, Salomão constrói o templo com permissão do Eterno, tá? Aí alguns falam assim, para que Salomão construiu o templo? Poxa, você tem que entender o seguinte, a nação cresceu, a nação se estabeleceu. O tabernáculo, ele era pequeno para a demanda que ia vir, não ia suportar a demanda, a quantidade de sacrifícios que tinham que ser feitos. Porque o tabernáculo foi logo quando o povo sai do Egito. Exatamente. E anda peregrinando no deserto. Exatamente. Aí o povo aumentou, no decorrer dos anos o povo aumentou e aí veio a precisão do templo. Então você tem que entender que no Velho Testamento, na Torá,
existe a necessidade do tabernáculo. O tabernáculo ele é o centro da religião judaica. Ele é o centro, através dele que a legislação, ou a maior parte da legislação é cumprida. Sim, sim. Então tem que se entender isso. A gente vê a pessoa falando, Deus não habita em templo. É claro que não. Um pedaço de parede vai conter o Deus do céu e da terra? Não. Agora, quando nós entramos na pessoa de Yeshua, aí já é outra questão. Aí, né, segundo a Brit Hadashah, o véu se rasgou. Nós temos liberdade, nós temos acesso ao eterno. Né? Hoje nós não precisamos de construções, nós não precisamos de um lugar que é a casa de Deus para você ir lá. Não existe, né? Não, mas no Velho Testamento existiu, precisou. Então nós precisamos entender essa questão. Eu estou até saindo aqui do texto para deixar isso bem claro. Frisar, né? Cada caso, cada momento da história de Israel é ímpar. Então nós temos que entender os contextos culturais. Sim, com certeza. O povo no tempo de Moisés, no tempo de Davi, no tempo de até subsequente Salomão e os demais monarcas, precisavam de uma casa física para poder realizar o sacrifício. Tinha que ter necessidade. Todos os rituais, dependia, não tem jeito. Eu sei que muito judeu vai assistir esse vídeo, mas com a morte de Yeshua, você pode não concordar, com a morte de Yeshua, cessou-se o sacrifício. Com certeza. Então, o escritor aos Hebreus explica muito isso. O escritor aos Hebreus explica isso tudo. Então vamos entrar de novo no texto. Eu só estou falando isso porque você entrou nessa questão aqui. Da dificuldade da pessoa entender o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo. Exatamente. Sendo que é o mesmo. Não, com certeza. Yeshua cumpre toda a Tanar. Se ele não cumpre, ele é um mentiroso. E eu acredito que ele é verdadeiro. Agora, se você quer acreditar que ele é mentiroso, é você que resolve. Tá, então vamos lá. Eu estou no 15, né? Disse também Deus... É isso mesmo? É. Disse também Deus a Abraão e a Sarai, a tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Né? Sarai significa minha princesa e Sara significa princesa também. Né? É a promessa de que o descendente viria através de Sara e não de outro qualquer, como Abraão havia sugerido no verso 17. Então é nesse sentido aí. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu te abençoarei e ela se tornará nação e reis e povos procederão dela. Agora, quando muda o nome, aí os rabinos, os pais da igreja começam a conjecturar. Por que o nome de Abraão foi mudado? Por que o nome de Sarai foi mudado? Você está entendendo? Aí você que tem que estudar e tem que ir examinando. Então se prostrou Abraão em rosto e terra e se riu e disse consigo. Ele disse consigo. Sim. Um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos. Então ele fez uma pergunta interna, segundo a narrativa. Uma pergunta até duvidosa, né? Sim, poxa, acaso de um homem de 100 anos ele pode nascer um filho? E olha lá, Sara, com 90 anos, poxa, já até cessou o costume, né? Sim, sim. Disse, inclusive há muito tempo, né? Disse Abrão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Para você ver. Aí o que Deus diz? Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. E estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Olha, nós temos que entender o seguinte. Os textos, mesmo eles já estando um pouco mais da frente do Gênesis, né, nós passamos aquela parte que a maior parte é alegorizada, né, a maior parte é poetizada, mas mesmo nos textos subsequentes, até em outras partes da Torá e até
em outras partes da Taná, ainda existe um caráter poético, existe uma beleza literária. O escritor, ele nos envolve numa beleza dentro do texto. Então, e eu vou dizer mais uma coisa em defesa das escrituras. Se a Bíblia toda fosse uma alegoria, se fosse, eu estou partindo se toda a Bíblia fosse um livro romanceado, um livro poetizado, mesmo assim ela já tem aval suficiente e firme e fundamento suficiente para que pessoas a observem e aguardem. Por quê? Porque o conteúdo moral intrínseco nesse texto, Valmiran, intrínseco nas escrituras, é tremendo. Tremendo. Né? Então, mesmo, eu não estou dizendo que viu? Eu acredito em partes das escrituras que realmente aconteceram, foram literais aqueles acontecimentos. Mas, mesmo assim, o escritor da narrativa, ele traz uma beleza poética para o acontecimento. Ele romancia o assunto. Isso acontece demais nas escrituras. Quando a Isaac, eu te ouvi. Não, peraí. Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaac. A palavra Isaac significa riso. Estabelecerei com ele a minha aliança. Pelo fato de Abraão, ó, pra você ver, o copista, pelo fato de Abraão ter rido consigo mesmo, ó, pra você ver, você riu e depois lá na frente Sara ri, né? Uhum. Sara ri. Então o que acontece? Deus está fazendo um trocadilho, né? É uma licença poética que Deus está fazendo uma brincadeira. Pra você ver, o nome do seu menino vai ser Riso. Isso mesmo. Então é mais ou menos por aí. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoar-lhe-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ó, pra você ver, até a Ismael, eu também tenho te ouvido. Eu vou fazer desse povo, desse menino, uma nação também. Gerarás 12 príncipes. Sim. E dele farei uma grande nação. Então, semelhante aos 12 patriarcas que vão vir aqui mais na frente com né, Abraão, Isaac e Jacó e os 12 patriarcas, da mesma forma Ismael gerou 12 príncipes. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaac. Com Isaac, o qual Sara te dará à luz este mesmo tempo, daqui a 1 ano. E ainda finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então Deus se retirou dele, elevando-se. O texto, né, está dizendo que Deus se manifestou de alguma forma a Abraão, aparentemente visível. Eu não estava lá, eu não sei, eu não vi, mas segundo a narrativa, aparentemente Deus se manifestou a Abraão de uma forma visível. Então aí são coisas assim que fazem os exegetas e os exegetas judeus e cristãos confabularem, examinar e conjecturar, poxa, que tipo de manifestação que Abraão viu. Como a gente não tem tempo para isso, e aí a gente teria que entrar, né, nos escritos judaicos, nós teríamos que entrar nos escritos dos pais da igreja. As teofanias. E aí ia ser mais complexo. Então, aí esse aí que é o seu dever de casa. Examinar, não ficar só nas nossas palavras. Tomou, pois, Abrão a seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de
13 anos. Olha, eu vou te dar uma informação agora, eu não tenho total certeza, mas os muçulmanos, eles circuncidam seus filhos aos 13 anos de idade por causa disso Ismael. aqui. Os filhos de Ismael. Já os judeus circuncidam seus filhos no 8º dia por causa da prescrição da Torá. Então os muçulmanos, você pesquise, mas eu tenho quase certeza absoluta que o muçulmano se circuncida seu filho aos 13 anos por causa disso. Porque Ismael foi circuncidado aos 13 anos de idade. Quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio? Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Tem alguma informação aí? Não. Tá, então tá. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Você tem que concordar comigo, né, Valmiran, que é muita informação também. Guardar esse tanto de informação é difícil. Nós somos limitados também, né? Então, tô passando uma informação para você, mas não deixe de acurar e saber se realmente está correto. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos dela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então, tá aí findado mais um capítulo. Espero que você esteja gostando do estudo que nós estamos fazendo, dessa hermenêutica muito básica do livro de Gênesis. Tomara que isso te leve a aprofundar mais, né, irmão? Sem dúvida, o nosso desejo é esse. Haja visto a falta de conhecimento do povo das Escrituras. As pessoas têm a Bíblia na mão, mas não lê, não examina, não estuda. A maioria do povo não quer saber de Bíblia, né? Com certeza. Então, que eu espero, nós oramos ao Eterno para que esse canal seja um canal de bênção para a tua vida. É como a gente, né, já diz mesmo no próprio nome do canal, nós somos uma luz no fim do túnel. Então é isso aí, né? Então até o próximo vídeo, a paz seja contigo. Shalom a todos.